Saudações a todos. Vamos apresentar aqui o trabalho de inteligência computacional 1, que trata da análise de um caso de uso de rede neural. Para começar, para contextualizar tudo que nós vamos falar ao longo dessa apresentação, vou falar um pouquinho sobre as redes neurais convolucionais, as CNNs. As CNNs, elas trabalham com dados em três dimensões e são muito usadas em tarefas de classificação de imagens e reconhecimento de objetos. Essas redes, elas são uma parte de aprendizado de máquina focada em visão computacional e análise de imagens. Elas são eficientes e escaláveis, o que ajuda a resolver problemas complexos nessas áreas. Cada nó na rede tem um peso e um valor limite. Se a saída do nó ultrapassar esse limite, ele é ativado, permitindo que os dados sigam para a próxima camada. Caso contrário, os dados não passam para a próxima camada. Com isso posto, eu vou falar um pouco agora sobre a descrição da arquitetura da rede. As camadas convolucionais são responsáveis por identificar padrões nas imagens e, nesse caso, duas camadas foram usadas, no nosso caso apresentado aqui, né? A primeira, ela encontra padrões simples, como bordas, e a segunda foca em padrões mais complexos, como texturas e formas. Aqui tem uma apresentação um pouco mais detalhada sobre essas camadas. Vou falar um pouco das camadas de pooling, que elas ajudam a diminuir o tamanho dos dados das convoluções, tornando o processo muito mais rápido e ajudando a evitar o overfitting. Ou seja, evita que o modelo memorize demais os dados sem aprender a generalizar. As camadas densas, elas são totalmente conectadas, recebem os padrões extraídos e os combinam para fazer a classificação. A função de ativação ReLU, ela adiciona a complexidade ao modelo, permitindo que ele capture relações mais complicadas nos dados. E, por fim, a função softmax, ela converte a saída da rede em probabilidades. No nosso caso aqui, ajudando a decidir se a imagem é de um gato ou cachorro, o que nos leva ao próximo tópico a ser abordado. Num breve resumo sobre CNN, primeiro a gente trabalha com uma imagem onde tem diversos pixels e cada pixel tem um valor. A camada convolucional vai ler esses pixels e tentar traduzir padrões dentro deles. A camada pooling vai reduzir esses pixels, diminuindo a imagem por uma quantidade de pixels que seja mais fácil de treinar. E a parte de classificação são os neurônios que de fato vão fazer a ativação, que por fim vai levar ao softmax, que ele vai usar uma função sigmoide para traduzir os dados extraídos para porcentagem e assim ajuda na classificação entre um objeto e outro, ao invés de uma previsão de um número contínuo, por exemplo. A aplicação de CNN que nós vamos abordar nesse trabalho é um classificador de dog versus cat, cachorros versus gato. É bem comum para iniciantes, quando trabalham com CNN, fazer essas classificações mais simples, onde você vai analisar orelhas, olhos, nariz, e através dessas imagens você vai conseguir encontrar de fato o resultado se aquela imagem é um cachorro ou é um gato. Os dados aqui, eles foram retirados do Kaggle, um dataset público que tem no Kaggle, de 25 mil imagens. Dessas 25 mil imagens, é claro, 30% são direcionadas para teste. A gente usa a função train test split para conseguir fazer essa divisão e conseguir testar de fato a veracidade dos dados. E o treinamento feito com CNN chegou a uma precisão de aproximadamente 85% pelos nossos testes. O nosso projeto enfrentou alguns desafios. Alguns deles foram a limitação computacional, o desequilíbrio dos dados e o overfit. A limitação computacional é o seguinte: a nossa rede neural precisa de um grande volume de dados, tanto o de teste quanto os que vão ser utilizados para análise. E isso demanda uma grande capacidade de GPU. Então, em máquinas mais simples, a nossa rede neural não trabalhou muito bem. Houve também um desequilíbrio nos dados.
Como existe uma grande variedade de cachorros e de gatos, a rede neural teve alguns problemas em conseguir identificar, por causa dessa variação do tipo de dados. E também o overfitting, porque o que estava acontecendo? A rede neural estava começando a apenas memorizar as imagens de teste, em vez de realmente aprender a como classificá-las. Então, nós observamos que o modelo não é perfeito. Ele pode ser melhorado para um melhor desempenho e, com o passar do tempo, a tendência é que ele evolua. Algumas melhorias possíveis são aumentar a base de dados, só que, bem, isso esbarraria no problema das máquinas mais simples. Então, a melhoria do aumento da base de dados teria vindo também com máquinas melhores e mais potentes para conseguir acompanhar essa melhoria. Então, existe um problema de hardware aí que viria com esse aumento na base de dados. O Transfer Learning, a utilização de redes pré-definidas, como a VGG16, para otimizar o desempenho e reduzir o tempo de treinamento. O que acontece? Muitas vezes, nós precisamos avaliar e analisar uma quantidade muito grande de dados para um problema urgente. O caso da comparação entre gatos e cães é um exemplo apenas básico de que iniciantes costumam fazer. Mas essas redes neurais também são utilizadas para problemas mais sérios, por exemplo, no tratamento de doenças e de diagnósticos. Então, muitas vezes, a gente precisa de um resultado muito rápido e preciso. Essa é uma melhoria que devemos fazer também. E também o Data Augmentation, que é o seguinte: nós temos imagens de cães em uma certa posição, com uma certa quantidade de luz. E seria bom que tivéssemos diversas imagens desses mesmos cães, em diversos ângulos, com uma quantidade de luz diferente. Isso melhoraria a precisão de nossos testes. Essa também é uma melhoria que poderíamos fazer. E isso já pode ser feito, inclusive, com processamento digital de imagens. Rotação, contraste, mexer no threshold. Você já consegue aumentar um pouco o número de dados só passando algumas imagens por processo de segmentação, processo de processamento de imagens. Concluindo, as redes neurais convolucionais são eficazes para tarefas simples de classificação de imagens, como diferenciar gatos e cachorros. E, apesar dos desafios computacionais e dados limitados, o uso de uma rede neural básica mostrou resultados promissores, com alta precisão e potencial para aplicações reais. Bem, e esse foi o nosso trabalho. Obrigado por terem assistido. Espero que esse conhecimento a mais faça diferença. E com isso nós fechamos a nossa apresentação.